Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou tentar continuar o vídeo de ontem, tá? Muito barulho aqui, tá chovendo forte, música nos vizinhos, mas eu vou tentar, tá bom? Minha vida profissional, parte 3, tá? Só que voltando um pouquinho, tá, gente, no meu estágio, uma coisa que eu acho muito importante eu contar, que eu gostaria de contar, no estágio, tá? De magistério que eu fiz, tá? Lembram que eu tinha um aluno, né? Que começava com a letra J? Pois é, ele tinha mãe, né? Eu dava aula de estágio, dando aula para a terceira série. Ele tinha a mãe que tinha o vírus HIV. E ela se separou do marido, do pai dele. Se separou e não dava bola para o menino, né? Então era um menino com muitos problemas. Então ele me. Como é que eu vou dizer? Ele me incomodava bastante. Eu tinha um comportamento bastante agressivo, assim, sabe? Em sala de aula. Me dava bastante trabalho. Mas não é isso, sabe, que me marcou. O que me marcou foi duas coisas. Uma vez na educação física, tá? Que nós estávamos num círculo e as crianças começaram a falar assim: tua mãe é doente, tua mãe é doente, tua mãe é doente, debochando dele. E ele saiu correndo e eu fui atrás dele. Daí tava num banco chorando. E daí eu fui lá tentar consolar ele. E daí ele olhou para mim e falou assim: gente, uma criança de 9 anos, tá? Minha mãe tá doente e eu tenho que agradecer a Deus por ela estar viva ainda. Eu com 19 anos, eu era muito, muito imatura, gente. Eu não sabia o que te falar. Eu peguei e dei um abraço nele. E abracei ele. Foi a única coisa que eu consegui fazer naquele momento. Mas nessa história ainda, o que mais me deixou triste é que eu, por eu ser muito imatura naquela época, eu não conseguia ajudar ele, sabe? Eu acho que se fosse hoje em dia, eu conseguiria ter ajudado ele muito mais. E quando terminou o ano, eu tive que reprovar 5 alunos. E um deles foi ele, entendeu? Até porque as provas, as últimas provas que eu fiz na turma, ele me entregou em branco. Ele nem fez as provas, né? E quando eu falei para ele que ele foi reprovado, ele ficou muito alterado, muito indignado. Eu acho que na cabecinha dele, por ele achar que eu sou coração bom, eu ia dar um jeito dele passar de ano, entendeu? Então ele ficou muito, muito bravo, muito indignado, falou, me chamou de vagabunda, gritou comigo e tal, se revoltou. E na hora eu, imatura também, falei assim: tu mereceu ser reprovado, tu nem fez a prova e tal, sabe? E virei as costas e tal. E é uma coisa que eu trago muito remorso hoje em dia, até quando eu fiz terapia, eu falei isso na terapia, porque eu como professora, mesmo sendo estagiária, eu acho que eu devia ter tentado ajudar esse menino, porque ele era uma vítima, né, de tantos problemas que ele carregava, né? Então, isso é uma coisa que eu tenho muito remorso, sabe? E eu até peço, assim, que se por acaso ele estiver assistindo meu vídeo, né? Ele deve ter atualmente. Que idade, gente? Isso foi em 2000, mais de 20 anos agora, né? Então eu espero até que ele esteja num bom caminho, que ele tenha um bom emprego, que ele esteja no caminho do bem, né? E se por acaso ele assistir esse vídeo, eu peço perdão, sabe? E falo que eu gostava muito dele, sabe? Eu só não tinha maturidade para ajudar ele naquele momento, entendeu? Eu não sabia ajudar ele naquele momento, sabe? Mas foi um peso que eu carreguei por muito tempo, sabe? Uma dor que eu carreguei por muito tempo, porque eu tinha muita vontade de poder tê-lo ajudado, sabe? E me doeu muito ter o reprovado, sabe? Então, se por acaso ele vê esse vídeo, aqui tá o meu perdão, sabe? E, e a certeza que eu desejo que ele esteja muito bem e feliz, tá? Eu não posso falar o nome, né? A gente não pode expor as pessoas na internet, outras pessoas, né?
sem autorização delas, né? Só posso dizer que o nome começa com J, né? E no ano de 2000 ele tinha 9 anos, né? Tá, agora vamos passar essa parte, tá? Daí foi a parte do restaurante, né? Que eu tava no restaurante, que eu fiquei 7 dias, não aguentei. Daí eu pedi as contas. Pedi as contas, não. Pedi pra sair, né? Então, quem não viu, olha o vídeo de ontem, tá? Daí eu fiquei desempregada de novo. Daí, um tempo depois, eu peguei em outro mercado. Comecei a trabalhar de operadora de caixa de novo. Fiquei 9 meses. Após 9 meses nesse outro mercado, me surgiu, né? Eu deixava o currículo em tudo que é lugar, né? Porque eu queria arranjar um emprego que não precisasse trabalhar final de semana, porque eu tinha 20 e poucos anos, então trabalhar final de semana para mim era uma coisa muito ruim, eu não gostava mesmo. Daí, eu tava nesse outro mercado, 9 meses trabalhando, daí eu fui deixando currículo nessas escolinhas particular, sabe? De 0 a 5, 6 anos, essas escolinhas, essas maternais, porque da lá não precisa fazer concurso, é só ser contratada. Eu fui deixando currículo em todas elas da minha cidade, até que uma me chamou. Então, eu fui chamada, pedi a conta de novo desse segundo mercado, que eu estava 9 meses, pedi as contas e fui trabalhar nessa escolinha. Então, ela falou, vamos fazer a experiência de um mês, a gente vê e tal, coisa arada. Tá, fiz a experiência de um mês. Durante esse um mês, ela não me falou nada, sabe? Ana, tem que melhorar isso. Ana, isso aí tá ruim. Ela não me disse nada. Só que eu percebia que eu tava sempre com uma ansiedade muito grande, um desânimo meio assim que eu não sabia dizer do que era, uma ansiedade exagerada. Ela deve ter percebido o meu jeito esquisito. Hoje eu me dou conta disso, na época não tinha essa conclusão, né? Tinha uma outra de manhã que ficava comigo, né? Que tava lá há mais tempo. E no turno da tarde eu ficava sozinha com as crianças, que daí eram mais turmas, né? De manhã era os pequenos e os maiorzinhos junto. Tinha outra professora junto que tava lá comigo há mais tempo, que já tava lá há mais tempo. Daí de tarde eu pegava uma turma sozinha, mas daí era só crianças de 3 anos, tá? E tinha, hoje eu sei, na época eu não sabia, um autista. Que ele tinha 3 anos, usava fralda, não falava uma palavrinha. A mãe já tinha pedido para orientar a mãe dessa criança a ir atrás de ajuda, que ele estava atrasado no desenvolvimento, mas a mãe não aceitava, falava que toda essa família não era assim, né? E hoje eu sei que era um autista, tá? Né? O conhecimento que eu tenho hoje. E me dava bastante trabalho, né? Porque imagina, né? Era mais não sei quantas crianças de 3 anos que faziam um trabalhinho, que estavam desfraldadas, que falavam e tal. E ele lá, sem saber se comunicar, tendo que trocar fralda e tal. Eu de tarde, sozinha com essa turma, era bem, bem complicado. Mas chegou um mês, ela simplesmente me chamou e disse que eu estava dispensada. Que eu não precisava mais vir. E eu fiquei bem mal, né? Pensei, meu Deus, o que eu fiz de errado? Ela não deu nem chance, né, de eu melhorar, não nem disse o que era e nada. E ainda disse assim, se fosse tu, eu refletia, né? Que de repente, se tu realmente quer ser professora, né? Porque quem quer ser professora doa, dá muito mais do que você deu, né? Ela me disse isso ainda. E eu disse, tá bom, tchau, fazer o quê, né? Ela era dona da escolinha. E fui para casa muito triste. E que nem eu sempre falo para vocês, eu sempre me cobrei muito. Então eu me senti o cocô do cavalo, né? Me senti muito, muito mal. E tava lá eu, desempregada, de novo. Gente, tá dando tempo, tá? Amanhã eu faço parte 4 da minha vida profissional, tá bom? Curte. Muito importante curtir para aparecer o vídeo. Muito importante comentar, nem que seja um oi. E muito, muito, muito importante compartilhar para aparecer para mais pessoas, tá? Amanhã a gente continua o vídeo, tá? Beijo no coração, fiquem com Deus.